agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz de Jesus, passando nesta manhã, trazendo uma palavra para você aí do outro lado, compartilhar algo que Deus falou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mateus capítulo 26 e o versículo 73 vai dizer: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Essa é a passagem que Pedro nega Jesus. E Jesus, quando é preso, os seus discípulos todos vão embora, se dispersam, cada um fugindo. E o Senhor havia falado a respeito de Pedro. Jesus vai falar que Pedro, iria o negar antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro iria negar. E para que eu e você entenda, ou você entenda também esse texto que eu vou estar ministrando agora, e essa palavra que eu vou estar ministrando agora, é necessário você ler os versículos anteriores. Mateus capítulo 26, do 69 ao 73, para que você possa entender a mensagem de hoje. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estava ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Quando eu até uma vez já ministrei sobre essa palavra, mas nós quando lemos esse texto, e muitas vezes nós lembramos muito de Pedro, do discípulo de Jesus, apóstolo Pedro, muitas vezes a gente vai lembrar dele com algumas características, ficou muito marcante. O apóstolo, pescador, que se torna agora pescador de homens, um pescador que desfruta de uma pesca maravilhosa, estava lavando as redes e Jesus entra no barco dele, convida a ele para ir para o alto mar, para o outro lado do mar, jogar a rede à direita. E Pedro, esse mesmo Pedro vai dizer assim: eu passei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Esse Pedro que tinha o seu temperamento muito impetuoso, ou seja, muito atrevido. Jesus fala com eles, manda eles ir ao outro lado do mar, e que Jesus ia encontrar com ele. Pedro, junto com aqueles discípulos, estava em alto mar e houve uma grande tempestade. E essa tempestade, agitava o mar e começava a entrar as águas no mar. E Jesus vai andando sobre o mar e este Pedro, vai dizer ao Senhor Jesus: se és tu, manda que eu vá contigo. E Pedro anda, e quando está olhando para Jesus, Pedro anda sobre as águas por alguns momentos, em que os seus olhos estão fixos em Deus, não nas circunstâncias, leva-o a desfrutar do sobrenatural, porque só Jesus é que anda sobre o mar, mas o Deus que deseja nos trazer para uma experiência sobrenatural. É esse mesmo Pedro que quando está diante da ceia do Senhor, o Senhor vai dizer: um de vocês vão me trair. E Pedro,
esse mesmo Pedro vai dizer, nunca que eu vou fazer isso, Senhor, nunca, eu mesmo não. E o Senhor vai dizer, olha Pedro, porque eu te conheço, porque eu conheço o amanhã, eu conheço todas as coisas. Eu quero te dizer que no momento, né, não com essas palavras, porque Deus já tinha preparado seus discípulos, mas o Senhor vai dizer a Pedro exatamente assim, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Para esse mesmo Pedro, que pôde vivenciar, que estava dizendo que não negaria ao Senhor Jesus, esse mesmo Pedro, diante de Jesus ser preso, levar para ser crucificado, para se cumprir o que Deus veio fazer por mim e por você. Esse mesmo Pedro, junto com aqueles discípulos, a Bíblia vai dizer no capítulo anterior, que eles todos fugiram, né? Quando Jesus foi preso. Eles fugiram. E Pedro foi um deles também que fugiram. E o medo de Pedro era tamanha, que Pedro estava aquecendo. Lucas vai falar o detalhe de que ele está aquecendo as suas mãos na fogueira. Eis que chega uma criada. E essa criada olha para ele chega em silêncio. Porque quem está se escondendo não fala. Ele chega em silêncio, fica ali. Uma criada olha para ele e diz, tu és um deles. Tu estava com Galileu, com Jesus o Galileu. Querida, nessa manhã, algo que Deus falou para mim. O que é que o seu falar tem denunciado? O que é que o teu falar, o teu agir, a tua procedência, o que é que ele tem revelado sobre Deus na tua vida? A Bíblia vai dizer que aquela criada olha para ele, a princípio, olha para ele está em silêncio, mas ele chega, ele tinha algo diferente, porque quem conhece a Deus não permanece da mesma forma. E ela olha para ele e diz, tu andou com Jesus, o Galileu. Ali ele abre sua boca e diz, não, nem o conheço. Pouco tempo depois, a Bíblia vai dizer que ele estava em outra criada, não é a mesma, outra criada chega para ele e diz, tu és um discípulo dele, um dos discípulos dele. E ele mais uma vez nega a Jesus. Ele sai dali, nega Jesus, e mais na frente, pouco tempo depois, não é muito tempo, pouco tempo depois, ele vai mais à frente, e aí ele ali reunido com algumas pessoas, um pouco que estava ali, chegaram algumas pessoas para Pedro. E chega diante dele e disseram, certamente, eles não tinham dúvida. O que é que denunciava, o que é que transparecia na vida de Pedro, para que as pessoas estão dizendo, certamente, nós não temos dúvida. Tu és um deles. O que é que o que é que o teu andar, o teu falar, né, o teu agir tem dito? Você é uma serva do Deus Altíssimo. Você é um servo do Deus Altíssimo. Porque nós vamos ver aqui que a gente, claro, né, lembra, né, e a gente lembra muito de Pedro, justamente alguns que a gente tem a tendência, nós seres humanos, né, temos a tendência muito de olhar somente a parte negativa de alguém. Muitas vezes você vai ver que as pessoas são julgadas muito por um erro. Às vezes você fez 99, errou em uma coisa, as pessoas esquecem tudo de bom que você fez. E começa só a focar naquele erro, naquele pecado. E muitas vezes nós vamos ver que muitas pessoas, quando lembram de Pedro, vão olhar e lembrar um Pedro que negou, um Pedro que teve medo quando estava andando por cima do mar, ou um Pedro que até viveu, né, a multiplicação do nada, que ele não tinha passado a noite inteira e nada pegou. Não é? Muitas vezes
a gente vai ser lembrado, né? Ou alguém vai tocar na sua ferida, né? Assim, esquecendo de tudo. Eu estava compartilhando com a pastora Cris ontem, né? Sobre isso, né? Dizendo, né, Cris, às vezes eu não vou permitir que as pessoas venham atribuir na minha vida algo que eu não sou, que eu sei que eu não sou, porque não é da minha essência. Não é da minha essência ser interesseira, não é da minha essência ser uma pessoa tipo braba, né? Não é da minha essência. Né? Eu simplesmente, muitas vezes, quando vou falar a verdade e com autoridade, muitas vezes alguém que está do outro lado e que não está vivendo essa verdade vai se incomodar com o jeito. E ela estava falando algo comigo e eu estava compartilhando para ela. E eu disse, pastora Cris, eu não estou soltando indireta para você, porque você me conhece pouco mesmo. Porque eu sou um tipo de pessoa que se eu tiver alguma coisa, eu vou dizer a você, sabe por quê? Porque eu procuro viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que se eu tiver alguma coisa com o meu irmão, eu vou falar com ele. Né? Então, assim, eu não posso ler, só ser leitora, né? Mas simplesmente ser praticante dessa palavra. Sabe? E muitas vezes a gente é julgada por uma coisa, simplesmente por uma coisinha que a gente faz. Muitas vezes a gente vai ser lembrado por muito tempo sobre isso. Você vai observar que muitas pessoas vão pregar, né, sobre isso. Eu já também preguei, né, sobre isso também, o negar de Pedro. Porque muitas vezes a gente até julga a vida dele. Mas quando nós estamos diante de uma situação desfavorável, nós estamos negando a Jesus. Aqui Pedro, a negação dele era que não o conhecia. E muitas vezes nós estamos negando também Jesus, não conhecendo o seu poder. Deus já realizou milagre, Deus já curou, Deus já fez isso e aquilo. E muitas vezes diante de alguma situação a gente está negando. Negando aquele Deus que nós conhecemos, que nós já desfrutamos. Porque nós olhamos e estamos apercebidos para a situação. Mas nessa manhã, algo que Deus falou muito ao meu coração, muito forte ao meu coração. O que o seu falar, o que o seu proceder, o que o seu agir tem denunciado. Pedro estava diante dessa situação. Não estamos aqui dizendo que ele estava certo em ter negado, né? Porque tinha que se cumprir o que Deus havia falado. Pedro achava que se conhecia, achava que sabia mais do que Deus, porque muitas vezes nós estamos assim, nada, Senhor, nunca que eu vou fazer isso, nunca que eu vou deixar, nunca que eu vou negar, né? E o Senhor, antes que o galo cante, antes que a grande tribulação, antes que a grande situação venha, tu vai me negar. E muitas vezes a gente diz não, não e não. Mas algo quando há muitos anos atrás, o Senhor falou comigo, nesse texto eu trabalhava no Unicórdios, e eu lembro que eu de jaleco, né, e eu calada assim, e eu estava, né, verificando os prontuários dos pacientes, e eu estava ali verificando, e chegou uma menina, e ela não sabia, né, assim, e eu, quando eu estava subindo as escadas, Deus falou esse versículo para mim, e eu fiquei, né, aquilo bateu bem forte no meu coração, e eu fiquei, eu disse, quando eu voltar para a minha sala, eu vou meditar mais nessa palavra, talvez Deus queira que eu ministre essa palavra. E eu lembro, querida, que quando eu estava ali, eu fui entrar, né, para as visitas dos pacientes, e quando eu entrei, e eu disse, bom dia, eu só disse bom dia, querido, estava de jaleco, né, maquiada, normal, eu não falei, mas eu lembro que quando eu disse assim, bom dia, a uma dirigente de círculo de oração, que ali estava internada para fazer uma ponte de safena, Deus tomou a vida daquela mulher, e ela começou a falar para mim, e disse, você é a serva do Deus Altíssimo, Deus tem um plano, tem algo na tua vida. E ela começou a fazer declaração. E eu só estava calada. E eu me lembrei do que o Senhor estava falando comigo através dessa palavra. O que é que o seu jeito, o que é que o seu falar
tem denunciado. Pedro estava numa situação de negação. Ele estava com medo, né? Não está correto negar, né? Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo, ele estava numa situação temerosa e Pedro vai e fica em silêncio, foge como todos os outros discípulos fogem, para se cumprir o que diz a palavra, que as ovelhas que estavam sem o seu pastor, não é? Era para se cumprir. E quando chega essa criada e diz, tu és um dos que estava com Jesus, o Galileu. Pedro nega. O que será que tinha em Pedro que aquela mulher disse assim? Porque a segunda disse, eu vi, você é um discípulo dele, porque eu vi junto com Jesus. Ela estava observando e reconheceu que ele andou com Jesus, que ele era um dos discípulos. A Bíblia vai dizer, no versículo 73, que pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a ele. Ou seja, não foi Pedro que chegou e disse aqui, ó, eu sou discípulo de Jesus, eu sou salvo, e nananã. E ele não falou. Ele estava numa situação desfavorável em que ele estava até se escondendo. Mas a Bíblia vai dizer, sabe, que ele diz assim, certamente, eles não tinham dúvida. Eles não tinham dúvida. Eles dizem, certamente, você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Querido, olha, o crente, o salvo, que tem intimidade com Deus, mesmo numa situação desfavorável, de medo, de uma negação, porque ele diz assim, o teu falar denuncia que tu és um dele. Ele estava dizendo, não conheço esse Jesus. Mas eu estou dizendo na minha interpretação, pastora Adriana, eu acho que, sabe aquele negócio assim, como a gente assiste, né, em alguns programas, ele estava dizendo assim, o Senhor Jesus, Pedro estava dizendo assim, deixa eu ver se eu sei, porque às vezes eu perco um pouco a coordenação motora. Ele estava dizendo assim, eu não sou um deles. Eu não sou um deles. Ele estava negando com a boca, mas o seu jeito, ele estava dizendo, eu não quero negar esse Jesus, mas para se cumprir tinha que acontecer. Querida, nós estamos entendendo aqui que ele diz assim, ó, você é um deles, porque o teu falar denuncia. O que é que o teu falar tem denunciado? Que você é uma serva do Deus Altíssimo, que você confia e acredita no Deus que tudo pode, que tudo faz na tua vida, que em meio a qualquer situação você não vai negar o poder de Deus, o agir de Deus na tua vida, de quem você é filha, de quem você é propriedade exclusiva. O que é que o teu andar, o teu proceder, porque existe pessoas, querido, que nós olhamos para pessoas e dizemos assim, você é crente? Porque até o seu linguajar não convém para aqueles que é salvo, para aqueles que têm o Senhor Jesus. Né? Queridas, nós precisamos entender que, né, o que estava chamando a atenção deles, o que era? Pedro estava numa situação de negação, de medo, de estar fugindo para não ser preso como Jesus. Mas algo dentro dele fazia fluir de uma tal maneira que mesmo ele querendo negar a Jesus, o seu falar, onde ele estava andando, denunciava que ele era um dos discípulos de Jesus. Eu quero te dizer que o mundo está te observando. Pessoas estão te observando. Situações vão se levantar contra, mas pode ter certeza que tem muitos olhares que estão olhando para você nesse momento e está dizendo, tu és um deles. Tu estava com Galileu. Tu serve ao Senhor. Será que alguém pode dizer isso?
Alguém pode olhar para você e dizer: o teu falar denuncia que tu és um deles? Será que em meio à situação alguém vai dizer: o teu jeito de falar denuncia que tu és uma crente fiel, tu serve a um Deus todo-poderoso? O teu falar denuncia isso. A situação está desfavorável, está ao contrário, mas o teu falar continua afirmando que tu és um deles. Será que você está nessa posição? Será que você se encontra nessa posição nesta manhã? Nesse dia que Deus me traz aqui para dizer isso para você? O teu falar denuncia que tu és um dele. Será que o teu falar, o teu agir, o teu proceder tem anunciado, denunciado, né? Esclarecido, mostrado que você é uma serva do Deus Altíssimo? E eu não estou falando só para o ímpio, não. Estou falando até para crente mesmo. Não é? Ou seja, será que um crente tem olhado para você e tem dito: teu falar denuncia o quanto você é fiel, o quanto você confia no Deus da tua vida? Tem dito isso para você? Não é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de ação nesta manhã. O que o teu falar, o que o teu proceder, o teu agir, porque nas duas primeiras frases, né? Na primeira, a criada, ele está calado, ele ainda não negou. Mas ela diz: tu estava com o Jesus, o Galileu. Ele não tinha falado nada. O que será que demonstrava nele? Que era que estava dizendo, denunciando que ele era, para ela dizer: tu és um dele? Porque a segunda disse: tu era um discípulo dele, porque tu estava com ele. Ali ela estava vendo. E depois aquela multidão que estava ali, aquelas pessoas que estavam ali, diz: tu és sim, verdadeiramente, a gente não tem dúvida não, porque o teu falar denuncia que tu és um dele. Querido Deus, nós queremos te agradecer e te pedir que o Senhor nos ajude ao nosso proceder, ao nosso agir, ao nosso falar, denunciar que somos teu, que somos tuas filhas, somos escolhidas, que servimos a um Deus que tudo pode, que tudo vê e que está sempre conosco. Nos concede, Deus, um dia de excelência, que essa tua palavra, ó Deus, que foi ministrada nessa manhã, esteja encontrando guarida em corações receptíveis para receber e trazer um alerta ao seu coração, o que o seu andar, o seu falar tem denunciado. Pai, que nós venhamos ser testemunha do Senhor, que nós venhamos, ó Deus, a ser uma carta lida, as pessoas olhar para nós e nos reconhecer como filha do Deus Altíssimo. No nome santo de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, né? Que você continue firmada no Senhor, que o teu denunciar, né? Que a tua vida, que o teu falar denuncie que tu és um crente fiel, porque todo aquele que é fiel vai trazer, gerar, né, trazer do Senhor a provisão sobre a tua vida. Tenha um excelente dia, que Deus abençoe. Se você recebeu a palavra aí, né, transfere, coloca para outras pessoas, seja um agente abençoador e vai colocando para outras pessoas ouvirem, né? Se você recebeu essa palavra, né, assim, glória seja dada ao nome do Senhor, declara sobre a tua vida. Eu desejo que o meu falar, o meu agir, o meu andar denuncie que eu sou do Senhor Jesus. Eu sou propriedade dele. Que você nessa manhã declare, né, para que o inferno escute, para que as pessoas possam escutar que você é serva do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã.